Muito bem, acharam, abriram, acionaram. Vou ler e diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eu te honro, Pai, te glorifico. Dá-nos tua palavra, dá, Deus, teu caminho, dá-nos, ó Deus, a tua infinita misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, e fala, Deus, aos nossos corações, Pai, com tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um texto muito interessante, intrigante. Eu não me lembro, sei que já preguei sobre ele, mas não me lembro as datas, os tempos. E recentemente, ou sempre, ele tem ecoado. E desta vez eu quero falar pausadamente sobre ele. Portanto, eu achei, encontrei, anotei, desmembrei, dissequei, enfim, eu anotei 3 tempos nesse texto. O primeiro deles, ou 3 elementos, o primeiro deles é tu. Há um sujeito aqui que tem uma ação muito interessante, que tem um pertencimento muito interessante. O segundo, e o tu será hoje. Domingo, quero pensar com vocês sobre o que esse tu tem. Ele tem palavras da vida eterna, ou de vida eterna. Que é um elemento muito intrigante também, essa palavra de vida eterna. O que é isso? E aí, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar num terceiro elemento muito interessante. E nós? Existe coadjuvantes nessa história que são de ação, são coadjuvantes que precisam assumir a rédea, são coadjuvantes que precisam tomar postura. Mas bem, se você tem interesse no Palavras da Vida Eterna domingo, se você tem interesse no nós, quarta-feira. Porque hoje nos ateremos ao tu. O enredo, ou a história, é que Jesus vem descrevendo, ou vem, ele num determinado momento, falando, sob o ponto de vista humano, agressivamente contra a religiosidade do povo, ou dos doutores da lei, ou daqueles que eram detentores do saber. E eu fiquei pensando nisso, a primeira coisa que eu quero pensar é que, às vezes, ou quase sempre, é uma coisa interessante, porque o conhecimento, ter o conhecimento, se eles tinham, os fariseus, os escribas, os judeus em si propriamente dito, se eles tinham conhecimento, era uma coisa global dentro da nação judaica. Era o padrão, claro, dadas as circunstâncias de seus papéis sociais, escribas, outros fariseus, outros doutores da lei, outros republicanos, enfim, dentro dos seus papéis sociais, eles tinham um grau mais elevado ou menos elevado. Mas eu achei interessante, estou lendo um livro muito interessante que eu tenho compartilhado, Kindle. Hoje achei interessante porque eu tenho pavor de ler em computador, livro, computador para outros fins. Mas acabei não comprando e eu estava esperando o livro chegar e comprei esse livro, porque era R$ 4,25, e fui ler, falei, vou ler até chegar. Aí o outro chegou, agora estou numa ansiedade para terminar, para ler o que está lá, palpável. Mas hoje o pastor Robson mandou mensagem que eu comprei. Comprei, Eu, como assim? Ele falou assim, não, se os recortes são bons assim, eu comprei o livro. Chega semana que vem, vou ler. Ah, que bom, ó, um fruto. Ah, eu estou quase pedindo o livro, já lido no Kindle, mas para deixar lá. E, interessantemente, ele fala em algum momento sobre essa coisa no capítulo que eu li ontem, de que igreja é uma comunidade de diferentes, é uma reunião de diferentes.
E no início do ministério, eu bem que gostaria de uma igreja mais heterogênea, mais uniforme, mais de gente... se tivesse todo mundo mais num nível mais equivalente, seria mais fácil a comunicação, seria mais fácil um monte de coisas. Mas tiraria o brilho da diversidade. Mas tiraria... é interessante os temperamentos explosivos, temperamentais, suicidas, kamikazes, intelectuais, pseudo-intelectuais, e lidar com toda essa gama de gente, de coisas, de emoções, é intrigante. Mas o que eu penso que Jesus vinha era lidando com isso, e ele pôs até zelote no meio dos discípulos. Você não sabe o que é zelote? Então, depois você chega em casa, bate um Google, você vai descobrir. Mas era uma espécie de judeu intrigante, complicado. Assim como doutores da lei, como republicanos eram nos Estados Unidos, né? Como publicanos, enfim, ele foi chamando gente, né? E tinha gente de todo bando, de toda raça, de toda tribo, de todo lado, caminhando com Jesus Cristo, e o conhecimento que era disposto era uniforme. O bando, eu acho interessante, hoje eu estava vendo pela milionésima vez a Era do Gelo 1 com os alunos, e tem um momento que o Cid olha para o Mamute, para o Dente de Sabre, e diz assim: nós somos o bando mais estranho que eu já vi. A hora que ele falou isso, me veio o coração automaticamente: gente, a igreja purinha. A igreja purinha, é um herbívoro andando com carnívoro, andando com a preguiça, e é estranho, porque cada um tem um caminho. O que é uniforme é o conhecimento. Eu fiquei pensando nisso. Jesus Cristo, quando ele atiça essa multidão diferente, é com uma palavra só. E isso me impressionou essa semana, ao pensar nisso. Porque intrigante aqui é isso, porque quando esse tu, e a primeira coisa dele, depois de estressar todo mundo com suas palavras, eu vejo Simão Pedro, que nem Pedro mesmo não era ainda era chamado de Simão Pedro. Ainda tinha um resquício de Simão muito forte no temperamento dele. Aliás, é sabido de qualquer teólogo de meia pataca que Pedro só virou gente depois que Jesus ressuscitou. Pedro só virou gente de fato, de verdade, ou pelo menos gente convertida, depois do encontro lá na beira do mar. E sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, isso nós já falamos. Aí ele virou crente de verdade, aí ele baqueou, aí ele caiu, aí ele viu Jesus na sua glória. Mas esse Simão Pedro, ele vem aqui e ele faz uma definição que eu acho ousado, eu acho interessante. Porque esse homem do qual o texto fala, que possui, que tens, ele é um homem intrigante. Ele destila, ele elabora, ele comunica uma palavra única a uma multidão diferente. E aí essa semana eu fiquei pensando: Jesus, como eu era infantil, ou estava com a cabeça em achar que seria outra coisa. Se foi com o Senhor assim. E eu acho interessante que você vê essa multidão lidando com esse homem, com esse tu, e tinha aqueles que odiavam e aqueles que amavam, e não se fazia muita barganha, não sei não. Quem amou Jesus à primeira vista, morreu por amor a ele. Quem não conseguiu amar Jesus à primeira vista, não morreu por amor a ele. Nicodemos deixou para lá, o jovem rico deixou para lá, Pedro morreu astronomicamente por Jesus Cristo, João foi exilado em Pátimos estrondosamente por causa de Jesus Cristo. Percebe que Jesus Cristo não é um homem de meias palavras, ou de meios sentimentos. Percebe que Jesus Cristo não é um homem que tentou agradar a multidão. Ele simplesmente falava uma palavra uniforme a uma multidão diversificada. Imagino eu que Pedro, apesar de todas as críticas, ele tem algo que ele faz e fez diversas vezes, pelo menos algumas vezes, se não diversas, pelo menos algumas vezes, foi avaliar Jesus Cristo.
Gente, uma das maiores avaliações que tem nos evangelhos sobre Jesus Cristo foi emitida por Pedro. Um homem que nem bom das pernas era. E Pedro chega, então Jesus, ele chega e diz assim, muitos estão retornando, ou tu. E aí Jesus olha para Pedro e diz, e eu acho interessante que ele poderia argumentar, não, beleza, eu vou mudar meu discurso. E aí eu abro um parênteses para falar de mim mesmo, para aproveitar e fazer uma terapia de graça e falar de mim mesmo. Porque quantas vezes nesses últimos 30 anos de igreja, eu dei aquela respirada e falei assim, pastor, da hora de eu mudar. Mas essa mudança, qual eu me propunha, era tão somente que pelo fato de que, momentaneamente, ou naquele momento, eu percebia que eu estava desagradando demais. Aí você dá aquela respirada, e você descobre que quem te ama, quem não te ama, não te ama, e que esse papo de agradar demais, ou de amenizar as palavras para que não fira. Eu acho interessante que as palavras desse tu, elas chegavam e a avaliação primária de Pedro aqui neste momento é claro que eles estão indo embora, tuas palavras são duras. Mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. É uma avaliação. Jesus, por acaso, disse para Pedro que ele estava errado? Não. Eu queria que Jesus tivesse dito. Seria mais fácil digerir o texto. Mas ele não disse. Ele não se justificou. Como assim? O nível de maturidade de Jesus Cristo, porque qual é a nossa primeira reação em tudo na vida? Justificar. Talvez a maior dificuldade do ser humano é olhar e falar assim, falei, e falei mesmo. Às vezes errei, às vezes acertei, às vezes falei sem querer, mas eu falei. Eu imagino que essa foi a postura de Jesus diante de Pedro. Sabe aquela coisa assim? Vocês sentiram aqui? Vocês nunca foram batistas tradicionais, não sei, eu, Suzano, né, Marilda? Eu acho que só, né? Nós batistas tradicionais sabemos disso, nós nascemos na igreja batista tradicional, sabemos o que é fazer um baixo-assinado para tirar um pastor. Nós não estamos gostando do que você fala, então vamos te tirar. Foi isso que Pedro, nas entrelinhas, propôs para Jesus. Messias, eu acho que nós vamos arrumar outro Messias. Porque tuas palavras estão duras demais. O povo está indo embora, a igreja está esvaziando. Traduzindo a linguagem de hoje, foi isso que rolou. Até tinha um bando de gente do seguinte, mas eles começaram a parar porque tuas palavras são duras. Eu queria Jesus justificando, porque aí abriria margem para eu justificar. Para você, pensa vocês, se a partir de hoje eu dissesse assim, pessoas, como diria o João Paiva, gente, a partir de hoje podem justificar à vontade que eu vou aceitar toda a justificativa. Gente, pensa que maravilha que não ia ser, hein? A Juliana tirou um catarro seco ali. Poxa, catarro seco incomoda. Mensagenzinha lá, ó. Pastor, ora por mim, que hoje estou com catarro seco e eu vou ficar em casa, não vou ao culto, ok? E eu falo assim, irmã, eu ia virar pastor de assembleia de bairro. Se bem que nós não somos, nós também somos de bairro, né? Bairro Santa Luzia. Enfim, eu ia virar aquele pastorzão. Irmã, eu sei como é sofrer com a caca seca. Eu estarei orando por você, força, irmã. Deixa a unha do dedinho crescer que fica mais fácil, irmã. Aleluia. Pensa, vocês iam ser felizes, não iam? Mas foi culpa de Jesus, que ele não se justificou. Tá bom, tem palavras duras. Ele olha para Jesus e diz assim, beleza. Aliás, ele olha para Pedro e diz assim, acaso você também está pensando em sair?
Esse tu, ele tem. Mas ele era um homem de palavras duras. Ele tinha palavra, mas era de palavras duras. Ser pregador é algo interessante. Eu não consigo, eu já consegui no passado. Atualmente eu não consigo. Eu não sei quem está magoado comigo, quem não está. Eu não dou conta, não estou dando conta de acompanhar. Às vezes eu sei quem está, mas eu não sei o motivo. Meu Deus. Vou contar uma experiência aqui que só quem já passou por ela vai me entender, outra pessoa não entende. Estou em 2 quinto anos. São 30 alunos das 7 às 11h30 e 30 alunos de 1 às 17h30. Tão diversificado quanto a igreja. Eu não dou conta de acompanhar a emoção de todo mundo. 60, mais uns 80, 100 aqui. Vamos fechar aí com a família, com os mais próximos, vamos fechar 200 pessoas? Acha mesmo que dá para acompanhar a emoção de 200 pessoas? E aí perguntei a Jesus essa semana, o que fazer? E ouvi essa voz, nesse texto. Continua com o discurso uniforme para um grupo diferente, diversificado. E vai continuar do mesmo jeito. Aí no outro dia, um manda mensagem assim, pastor, eu estou até agora viajando com o sermão. E aí no outro dia, outro vai mandar assim, tuas palavras me feriram demais. Estou magoado. Aí outro vai vir no próximo dia do segundo elemento, que são as palavras de vida eterna, porque quer uma sequência. O outro já não vai vir, porque até domingo a mágoa não passou de hoje. Bem-vindo ao mundo de Jesus. Bem-vindo ao mundo de quem fala uma palavra uniforme a um grupo diversificado. Nós não temos controle do que a palavra vai fazer em você. E Jesus não tinha. Então Jesus era fraco num ponto? Não. Ele só não ficava lá me dizendo, será que Pedro vai me deixar? Será que o Benjamim nunca mais vai andar com a gente? Não vai mais dar dízimo porque eu falei isso? Será que minhas palavras... Não, ele seguia. Era um homem de palavras duras, mas para quem? Essa foi a pergunta que eu estou desde semana passada com essa coisa de palavras. Para quem? A primeira pergunta que eu faço. Vocês acham mesmo que as palavras de Jesus para a mulher hemorrágica foram duras demais? Vocês acham mesmo que as palavras de Jesus para o centurião, cuja filha ou filho, não me falha a memória, estava lá morto, foram duras demais? Vocês acham que as palavras de Jesus, e olha que ele chegou chapando o pé na cara de Marta e Maria quando Lázaro morre, ele não chegou lá gatinho não. Mas vocês acham que naquele momento ali no sepulcro de Lázaro, as palavras de Jesus foram duras demais? O que você acha? Mas deixa eu equilibrar. Você acha que a palavra de Jesus para Nicodemos foi dura demais? Vocês acham que a palavra de Jesus para o jovem rico foram duras demais? Ai, que coisa! O mesmo homem, com o mesmo discurso, com uma plateia tão diferente, um homem de palavras duras. Mas o que Jesus chamou-me a atenção essa semana é que as palavras tornam-se duras ou palavras de cura. Não é no emissor, mas no receptor. Por que não curou o jovem rico de sua perdição? Por que curou a mulher hemorrágica? Ele virou para a mulher sírio-fenícia e falou, você não vai comer do meu pão, porque não é justo tirar dos filhos e dar aos cachorros. Soa bem para você isso? Alguém você chegar lá e falar assim? Você passando fome com sua família, seus filhos, me dá um pedacinho de pão. E o elemento falar assim, não vou tirar dos meus filhos para te dar, não. Está lá o pão. E ela virar e falar assim, mas até os cachorrinhos comem
das migalhas. Imagino que se ele tivesse falado isso para o jovem rico, ele estava até hoje magoado. Mas ela olhou e falou assim, não, eu me contento com as tuas migalhas, Jesus, e foi curada da sua perdição. E eu poderia passar aqui horas e horas contando relatos, como por exemplo, o célebre, todo mundo sabe, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Mas a maioria expressiva não sabe que para a gente chegar à compreensão que a verdadeira adoração é espírito e em verdade, a mulher samaritana teve que tomar uns coice bom na cara. Você não tem marido, é nada. E você está no 7º e esse ainda não é teu. Já pararam para pensar nas entrelinhas? Jesus simplesmente olha para ela e diz assim, você vive uma vida irregular, você é uma prostituta. Pareciam palavras a olho humano duras demais. Esse tu é um homem de duras palavras, mas cura aquela mulher. E ela se torna uma das suas grandes missionárias naqueles dias, naquele tempo. Um homem de duras palavras, no versículo 60. Ele relata, o evangelista João relata que o povo começou a ir-se, porque não estava aguentando a pressão. Sabe uma coisa interessante de sala de aula? Que criança tem uma outra formação. De novo, só você que já passou por uma sala de aula sabe o que é. Mas talvez como aluno você já tenha testemunhado. Sabe quando quebra o vaso do banheiro, some a moeda do menino, que até hoje a gente não sabe por que levou, porque não vende nada na escola. Ou some, sei lá o quê. Sumiu o trem lá. E aí vem a coordenação e começa a pagar sapo. E começa a ficar bruta. Eu vou te contar um trem muito interessante. Aí tem lá, deixa eu ver o que lá. Tem lá uma luz queimada lá. Aí vai, tá vendo a câmera? Eu vou puxar a imagem. E nem todo mundo acredita. Eu acho incrível, porque criança chega um momento que ela sai da razão e acredita em tudo. Aí começa a apagação de sapo. Começa as palavras duras. Sabe o que acontece? Aí tem um que não aguenta a pressão. Tia, foi eu. Cadê? Não sei. Fui eu. Mas não foi ele só não aguentou. As palavras foram tão duras que eu acho que no psique, pensa assim, eu vou assumir, não foi eu não, porque se eu assumir, para as palavras duras. Eu acho isso interessante no ser humano. Como é que cada um de nós reagimos. Sabe, aqui neste homem, ele possui palavras, mas, no geral, se eu não olhar para elas da forma correta, serão palavras duras. Serão palavras custosas. No versículo 48, o mesmo capítulo, e eu acho interessante essa quebra, ou esse ápice, ou esse conflito dentro do enredo do capítulo 6, porque no verso 48 ele fala uma das palavras mais gentis que ele diz à multidão: pessoal, eu sou o pão da vida. Para a gente isso soa meio complexo, porque pão, além de não ser brasileiro, é francês. Além de estar caro, tem glúten, porque é de trigo. E além de tudo, é uma comida que a gente come ao amanhecer, tradicionalmente no café da manhã. E a gente nem gosta dele puro. Ou a gente põe plástico, que a gente chama de margarina, ou a gente põe carne moída. Se tiver azeitona, melhor ainda. Mas dentro do contexto, falando a judeus, quando ele fala, eu sou o pão da vida. O que isso significa? O que isso remete um judeu? Ao maná caído no deserto. Pão de Deus, o pão da vida, o pão que dá vida.
ao maná que milagrosamente veio para salvar os judeus da fome. E eu acho interessante que este tu, além de ser um homem de duras palavras, era também o pão da vida. Que equilíbrio, hein? Que equilíbrio Jesus Cristo se mostra à sua comunidade naqueles dias. 48. Eu sou o pão da vida. Eu alimento vocês. Eu vou descer todas as manhãs para não deixar vocês órfãos. Eu nunca mais vos deixarei, nem desampararei. Está tudo ali imbuído. Eu vou alimentar vocês com o mais puro pão espiritual. Eu serei a força, o tu do texto. Mas estejam atentos, porque eu terei que falar com vocês. Coisa complicada é o amor, não é? O que é o amor? Nós chegamos num ponto de sociedade, né, e os alunos são interessantes nisso, né? Eles gostam de fazer aquela pergunta que eu mais odeio na vida de ouvir. Você gosta de mim? A minha resposta instantânea para esta pergunta, seja para o bêbado, seja para o aluno, seja para o irmão de igreja, seja lá para quem for, a minha primeira reação é não. É muita pressão. Se algum dia eu vejo os casais assim mais amorosos, mais calientes, chamando um ao outro de vida, jamais precisaria de uma outra pessoa para ter vida. Eu creio no zoe de Deus, eu creio no milagre, no sopro de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu olho para Jesus e ele vem nesse equilíbrio, chamando-nos, equilibre-se. Não sei esse papo de gosta de mim ou não, o amor para nós é algo complicado. Nós chegamos num ponto de sociedade que amor é não contrariar, não me contraria se você me contrariar, se você me ferir. Como assim? Carlos Valês fala uma coisa interessante, ele diz que viver é falar de corda na casa de enforcado. Conhece o provérbio? Viver é falar de corda na casa de enforcado. Funciona assim. O filho da vizinha se matou ontem. Pegou uma corda, passou no pescoço e morreu. Que tragédia. Aí hoje eu estou lá em casa e vou tirar a água da cisterna, escapula a corda e o trem cai lá embaixo tudo. Como é que eu vou tirar o balde com a corda lá do fundo da cisterna? Ah, brilhante ideia, vou pedir emprestada, põe um gancho, vou lá. Aí eu chego lá e bato na porta da vizinha, toque, toque, toque. Quem está aí? De que terra distante você... Eu lembrei do Somos Três Marinheiros. De qual terra distante você vem? Eu falei, não, eu estou aqui do lado. O que você precisa? Preciso de uma corda. Estampa todo mundo chorar. Volta a morte do filho ontem enforcado. Viver é falar de corda na casa de enforcado. Você vai magoar e ser magoado todos os dias. E se não sabe lidar com isto, vai sofrer. Aí Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, mas eu tenho palavras duras. Aguenta? Ou você vai fazer igual o menininho da escola que não roubou nada, mas confessa para o discurso acabar. Ou vai fazer como os discípulos. Vai recuar, vai desistir, porque não aguenta a pressão do discurso. Interessante isto. Homem de palavras duras, ou de duras palavras, no 60. Homem pão da vida, no 48. E no 69, Pedro vem de novo. Pedro é brilhante nas suas colocações. E olha que, segundo os teólogos, nem crente era nessa altura do campeonato. E no versículo 68, ele olha e diz assim, como assim eu vou fugir? Para onde eu irei?
Para onde eu irei? Para onde iremos, aliás, no 69, para onde eu irei, se tu és o Cristo? Aí de novo vem uma cultura judaica que nos transcende. A palavra Cristo para nós, ela é corriqueira e comum, mas para eles não. A palavra Cristo vem do grego que descende do hebraico, ungido de Deus. Pedro assume que Jesus Cristo era o escolhido, o Filho, o ungido, o Cristo. E o que é ungido de Deus? O que seria esse ungido de Deus? Seria o Cordeiro lá no Velho Testamento que era ungido para o sacrifício? O que Pedro diz é exatamente isso. Ó Jesus Cristo, o homem de palavras duras, que a maioria expressiva não aguenta. Mas também tu és o pão da vida. E para finalizar, tu és o Cristo, ungido de Deus, aquele que foi ungido com óleo para o matadouro, para ser sacrificado. Confesso que eu luto com os teólogos para acreditar que Pedro ainda não havia se convertido aqui. Ele arranca do fundo do baú do judaísmo aquilo que Deus faria para salvar o homem. Eu vou pegar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, vou ungir e vou sacrificar. É o Cristo, é ungido. Jesus nada mais, aliás, Pedro nada mais, nada menos confessa ali diante de Jesus e de quem estava lá, que Jesus Cristo seria o sacrifício final e cabal pelo pecado da humanidade. Ele praticamente rememora com esse simples, tu és o Cristo, as palavras de João, à beira do Jordão. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo, o ungido, nada mais é do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe como esse portador de palavras se manifesta no texto? Tu tens palavras, tu és o Cristo, tu és o pão da vida. Tu és aquele que havia de vir. Como não amar Jesus? Para você que não o ama acima da sua querência, acima da sua sofrência, acima das suas precisões, é algo lamentável. Não amadurecer ao ponto de amar Jesus. É disso que ele fala do maior mandamento. Tá, eu não gostaria que fosse assim. Em algum lugar dentro da minha alma, eu queria ser o prefeito da cidade e ganhar 50 mil e não ser professor. Em algum lugar dentro de todos nós há uma insatisfação. Mas é disso que o texto relata, esse tu que se manifesta no texto. Ele é digno de ser amado acima das minhas querências, sofrências, precisões e preferências. Ele é digno de ser amado. Poxa, são duras, me ferem. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, essa plateia diversificada que seguiu Jesus aqui? Há um texto veterotestamentário, ou melhor dizendo, escrito no Velho Testamento, que diz assim, ele faz a ferida e ele mesmo cura. Sabe por que vocês são tão sensíveis, delicados, emburrados e propensos a retirar-vos? Porque o pai de vocês, agora baixou para psicanálise, né? Baixou. Meu momento, Gabriel.
Porque Freud diz, na pedagogia e na psicanálise, que o papai de vocês não ensinaram. Não teve tempo de ensinar para você que ele pode sim te dar uma bela de uma surra, porque ele é quem vai te abraçar depois. Aí a gente pastoreia uma comunidade diversificada, onde o papai nunca soprou o dedo e a dor curou na hora. Poxa, você tem memória afetiva disso? Do seu pai ou da sua mãe soprando o seu machucado para milagrosamente parar de doer? Ou você já fez isso com o seu filho? As palavras, depois cresce, né, Bianca, e descobre que era tudo mentira, né? Já chupou, não, esse dia eu descobri, eu falei assim, meu Deus do céu, ou Paulo Freire, já morreu? Já, né? Paulo Freire revolveu no túmulo, chega na coordenação, minha coordenadora está lá assim, já sarou a dor de cabeça? Menino, já! Te falei que o chiclete era milagroso. Eu olhei, você não fez isso, não? Ela fez, só eu com jeito, me está mentindo. Né, pega o chicletinho lá no potinho de chiclete, dá massa, que é chiclete milagroso. Ele cura a dor de cabeça. 2 minutos, a dor de cabeça sumiu. Sabe uma coisa interessante? É você que não tem essa memória afetiva do seu pai soprando seu machucado sarando. Você não sabe que quem faz a ferida é quem a cura. Ah, feriu. Uai, tudo bem. Ele é pão da vida, ele cura. Mas também tem palavras duras. Ele também fere. Mas ele pode ferir? Pode. Por quê? Porque ele cura. Ora, esse tu é gloriosamente ungido de Deus. Espero que faça sentido para você o resto do texto na sequência. Porque se eu não pensar gloriosamente em quem é esse tu que tem alguma coisa, ele tem palavra, ele é pão da vida, ele é o Cristo, ele pode sim te ferir tantas quantas vezes ele quiser, porque ele pode te curar. Igreja não é lugar de entração e saição. Igreja é lugar de doente para ser raspado, para ser curativado, para ser fincado com agulha. Conheço pessoas que fugiram do hospital quando viu a agulha, o soro, enfim, que derruba o hospital quando vai entrar na sala de cirurgia. Poxa! Só quem já teve uma cólica de apendicite, ou de apêndice, melhor dizendo, sabe o quão maravilhoso é uma cirurgia. Meu Deus, você acorda sem dor, como assim? Eu encerro hoje dizendo para você, esse tu, ele tem sim o direito de te ferir, porque ele te cura. Porque ele fecha, o texto, a música diz, porque ele fecha a ferida. Esse tu não vai mudar o discurso, porque a plateia, porque o grupo é diversificado. Sempre existirão aqueles que ouvirão a palavra e fugirão dela. Sempre existirão aqueles que ouvirão a palavra e serão curados por ela. A mesmíssima, a única palavra, o Evangelho da cruz de Cristo. O tu é espetacularmente o Filho de Deus. E aí, domingo, vamos ver que palavras que ele tem para dizer. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. És bom, és Deus, é homem de palavras duras, mas também é pão da vida. É homem que faz a ferida, mas também a fecha, a cura.
És o Filho de Deus, és o homem, o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir e fazer raiar luz a um povo que não tinha luz, mas também de anunciar o grande e terrível dia do Senhor para aqueles que não o amam acima de todas as coisas. Como não te amar, Jesus, diante de tudo que tu és, que tu fizestes e que tens feito. Te honro, eu te glorifico, eu amo a tua palavra. Eu amo o Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Santo é teu nome, Jesus, tu és o Cristo. Pai, tantas vezes, ó Deus, eu quero fugir das tuas duras palavras, mas não deixa, Pai. Não deixa, Pai. Ensina, Deus, a ouvir as tuas palavras e que elas sejam para mim cura, que elas sejam para mim bálsamo, que apesar, ó Deus, de serem amargas, tantas vezes, mas eu sei que cura é em Ti, é Tua igreja, não é em outro lugar, meu Pai. Tu escolhestes a igreja, Tu amas a igreja, Tu respeita a igreja, Tu visita a igreja, Pai. Ajuda-nos, Deus, a não fugir de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir as Tuas palavras com ouvidos de sabedores que o Senhor cura. Então o Senhor pode se inferir de que o Senhor é aquele que assopra e tudo é curado, Pai. Ainda que não tenhamos memórias afetivas disto, que venhamos a tê-las agora, Pai, vindas de Ti. Entendedores de que o Senhor é Deus. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus.